Bom dia, meu nome é Anaíra, eu falo aqui da lavanderia Water Clean de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e decidimos produzir esse vídeo primeiro para que a gente possa estar um pouquinho mais próximo de você, nosso cliente e fornecedor. A gente sabe que nesse período de pandemia a gente se distanciou um pouquinho, mas como a lavanderia atende vários segmentos, né, na parte industrial, como empresas, a parte de hotéis e hospitais, a gente vem assim trabalhando incansavelmente com os nossos planejamentos. E sabemos que o segmento hoteleiro teve um impacto muito bruto, assim, muito significante, né? E por conta disso a gente vem aprimorando e focando a nossa energia, principalmente nesses setores que tiveram este impacto um pouco mais forte. Devido a isso, eu até postei para vocês no WhatsApp, aos nossos clientes, né, algumas lives que ia acontecer no finalzinho do mês de maio. Nós tivemos duas lives que aconteceram no dia 28/5, que foi primeiro sobre a questão da reinvenção, né, da governança, e que foi com a Maria José Dantas, que é a diretora da Associação Brasileira de Governantas e também de Profissionais de Hotelaria, que foi assim excelente, né? Também tivemos a live que foi mediada pelo Conselho Regional de Administração de São Paulo, junto com a Melissa Oliveira, que é a diretora do Hotel Unique, né, diretora-geral do Hotel Unique, e também com a Simone, que ela é a diretora da Brazilian Luxury Travel Association. Então ela veio falar um pouquinho também dos trabalhos que ela vem executando juntamente com o governo, né? É uma das representantes ali do segmento hoteleiro que vem trabalhando fortemente, principalmente nas MPs. No dia 29/5 também participei de uma live com o Patrick Mendes, que é o CEO da Rede Accor na América do Sul. Então eles trouxeram várias informações que eu gostaria nesse momento de compartilhar com vocês. Primeiro de tudo, assim, a pandemia é um processo, né? Se vocês também buscarem algumas informações nos históricos, a gente sabe que o vírus, esse processo de pandemia, ele não acaba assim, amanhã, depois de amanhã. Existem períodos de contaminação comunitária, existe também depois a mutação do vírus, então isso requer um certo tempo para que a sociedade possa responder de forma mais eficiente, seja com vacina ou isolamento, enfim, uma série de medidas que a gente já vem trabalhando. Mas o que foi interessante nessa live que teve com o pessoal do Conselho Regional de Administração, a Melissa disse que pelos estudos que ela vem tendo juntamente com a empresa e demais associações, é que a retomada da parte hoteleira seria aí num período de 12 a 18 meses, né? Isso condiz um pouco também com o que o próprio Patrick disse, que seria aí uma retomada de um ano e meio. Outra questão que a gente viu sobre o período foi que muitos dos trabalhadores hoje já tiveram suas férias concedidas, né? Já tiveram adiantamento de férias, já tiveram antecipação de 13º, que foram medidas que grandes empresas tomaram para evitar o desligamento logo de cara. Então a gente sabe que o poder aquisitivo dessas pessoas, né, diminuiu. A gente sabe que esses valores normalmente contribuíam para essas viagens por turismo, e a gente sabe também que o prazo que eles terão para usufruir novamente desse benefício vai ser de pelo menos um ano e meio, né? Então eu acredito que esse período é um período que o setor vai ter que se reinventar, se restabelecer, se posicionar para se manter firme, né, e suportar aí um período um pouco mais de baixa até que de fato retome a ocupação. Outra questão importante que a gente viu nas lives foi a preocupação da unidade do segmento. Então a própria Simone estava dizendo que todos os ganhos que eles tiveram juntamente com o governo,
com os decretos, sejam municipais, sejam as MPs, foi a partir da união da classe. Então eu achei assim bem interessante, eu não sei como que funciona aqui em Campo Grande a associação dos hoteleiros, mas a gente viu que existe uma considerável, uma resposta bem positiva quando a gente trabalha essa unidade. Outra coisa que eu achei muito importante assim, trazer para vocês foi algumas informações que o Patrick disse, que os hotéis, né, da rede Accor na Ásia e na Coreia já estão reabrindo, já estão em funcionamento novamente. E ele disse que a ocupação hoje está em torno de 25 a 30%. Ele acredita que é um número bastante otimista, visto de tudo que aconteceu. Outra coisa que ele também disse que alguns resorts já chegaram ao patamar de 80% de ocupação, principalmente no final de semana. E pela pesquisa que eles fizeram com os hóspedes, eles identificaram o seguinte, que esse período longo de isolamento fez com que as pessoas valorizassem mais estar próximo poder ficar, ter algum evento ou promover alguma questão que faça com que a família fique unida. Então, assim, as viagens foram um dos itens que mais foi mencionado nesse sentido. E também uma forma de visitar aqueles parentes que eles ficaram muito tempo isolados e tal. Também seria uma forma de estar movimentando novamente a questão da hotelaria. Outra coisa que eu também achei bacana pontuar foi que a malha aérea, ela teve de fato prejuízo em suas rotas e para sua retomada ela vai fazer uma série de promoções, vai engajar novamente novas rotas, então eu acho oportuno tá conciliando isso, até porque as viagens internacionais nesse primeiro momento, elas não serão a primeira escolha, haja vista que muitos países ainda vão ficar com as suas fronteiras fechadas, então essas pessoas que dedicavam as suas viagens para roteiros internacionais vão estar usufruindo os roteiros nacionais, então é uma oportunidade da gente trabalhar o turismo nacional, o turismo regional a priori, porque como ainda não tem, a malha aérea ainda não está em 100%, então os primeiros serão aqueles que poderão se deslocar, por exemplo, de carro, né? Mas é uma perspectiva assim, um pouco ainda branda em relação a tudo aquilo que a gente havia planejado, eu como lavanderia, talvez vocês como hoteleiros, de 2019 para 2020. Mas assim, o que fazer até chegar lá? Foi até uma das perguntas que eu fiz, né, nas lives, foi o que os hoteleiros hoje podem estar fazendo para se manter até essa retomada. Então, algumas dicas que eles nos passaram, que eu gostaria de compartilhar, que são, primeiro, assim, de tudo, a gente tem que trabalhar internamente. O que a gente puder fazer para evitar essa influência externa, a gente tem que fazer. Então, uma dica que eu dou, que foi uma coisa que eu fiz aqui na lavanderia e que eu posso dizer com experiência própria, mudou da água para o vinho, foi a inserção do Lean Manufacturing, a metodologia Lean Manufacturing, que é a metodologia Toyota. É uma metodologia de otimização de processos. Se vocês depois tiverem interesse em buscar essa metodologia, é algo assim sensacional. Desde, por exemplo, economizar passos para executar um processo, até o ganho disso de forma proporcional e escalonamento diário, semanal, mensal. Então, a gente vê que há de fato resultados. Alguns dos exemplos que eles deram seria, por exemplo, as refeições, né? Hoje, muitos dos buffets de hotéis não estão funcionando, então você trazer isso como um serviço de quarto, evitando assim o desperdício do buffet. Outra questão seria colaboradores polivalentes. A gente sabe que tem toda uma questão CLT por trás, né? Mas é possível fazer um contrato, fazer um ajuste juntamente com o colaborador ou com a instituição sindical que possa, né,
representar, mas você ter hoje colaboradores polivalentes também é uma solução para evitar o desligamento, porque eu sei que em certos momentos, por exemplo, o cozinheiro vai estar em ação, mas em outros momentos não. Então, por que não deixar ele atuar, por exemplo, como um garçom ou como um mensageiro, né? Então, são fatores que vocês podem estar também articulando juntamente com o pessoal. Quando a gente fala de corte de custo, a primeira coisa fala, né, corte pessoal, mas corte pessoal é um centro de custo, né? Mão de obra é um centro de custo. Então, existem vários outros centros de custo que a gente pode estar trabalhando com essa metodologia. A segunda dica que eles deram foi aproveitar as estruturas do hotel para terceirização, como por exemplo a própria cozinha. Muitas empresas estão abrindo aí delivery, então é uma forma também de trabalhar internamente, trabalhar o delivery, né? Sistema e-commerce de produtos personalizados da rede ou do hotel, que também podem ser consumidos. O próprio Patrick também deu uma dica muito bacana, que foi o serviço que eles estão vendendo de home office. Então, muitos quartos estão sendo reformulados como pequenos escritórios, porque a gente sabe que muitas pessoas estão em casa, mas não tem, por exemplo, uma linha de Wi-Fi boa, não tem uma impressora, não tem um ambiente para receber um cliente ou um fornecedor. Então, muitos estão utilizando dos hotéis para esse tipo de serviço, e muitas empresas estão contratando para os seus funcionários. Então, é uma ideia bacana também. Outra questão, por exemplo, que funcionou e está funcionando na Europa, que é a quarentena no hotel. Então, se você tem alguma pessoa, por exemplo, em casa, que foi diagnosticada com Covid, e às vezes na casa tem 5, 6 pessoas, então essa pessoa ela está passando os 14 dias de quarentena no hotel. Você faz a locação por este período, fica no hotel com todas as atenções devidas, né, para atender esse hóspede paciente. Ou também parcerias com os hospitais, né, para UTIs ou então para acomodação de acompanhantes. As ações de marketing, de datas comemorativas, isso aí continua. E pensando na retomada, a venda, por exemplo, de vouchers, né, com preços bem mais acessíveis, até para que essa receita possa entrar até que essa retomada se inicie. Pacotes especiais para empresas, para famílias com crianças, enfim, aí tem uma diversidade de situações que vocês estão muito mais preparados para atender. De tudo que a gente viu, uma coisa que chamou muita atenção é que o comportamento do hóspede já mudou e vai mudar. A realidade pós-Covid não vai ser a mesma. Então, o termo segurança foi o termo que mais se discutiu. Então, trazer talvez possibilidades para esse hóspede poder fazer o check-in online, ter menos artigos ou objetos possíveis dentro do quarto, porque isso vai demorar no processo de higienização. A questão da contaminação cruzada. Então, por exemplo, tem alguns hotéis que estão adotando a metodologia de passa 3 dias num quarto, né? Se ele vai ficar 4 dias, 3 dias num quarto, que não vai ter serviço de quarto, no quarto dia ele muda de quarto. E só depois de 24 horas a camareira ela vai poder fazer essa higienização. Outra questão é, uma camareira vai fazer o processo de retirada e limpeza dos quartos e outra faz o processo de arrumação com a roupa limpa e tudo mais, para não ter essa contaminação cruzada. A paramentação das camareiras. Então, são vários fatores em relação à segurança que foi muito discutido. Inclusive, a Maria José Dantas com outros colaboradores vão estar produzindo até o final do ano um manual com vários protocolos de segurança para a área de hotelaria. E assim que eu tiver mais alguma informação, eu trago para vocês. A priori seria isso. Eu queria mesmo trazer algumas dicas, algumas informações para a gente se fortalecer, dizer que a Lavanderia Waterclean está disponível para qualquer dúvida em relação ao processamento de enxoval, que é o outro vídeo que eu vou fazer para vocês, de como que o material de vocês está sendo processado, higienizado e desinfectado aqui dentro. Mas para a gente estreitar esse caminho,
fortalecer a nossa cadeia de valor e tenho certeza que a gente vai estar junto nessa, né? Espero que o quanto antes a gente retome, e a todos que estão nessa expectativa, assim como a gente, né? Possa se unir nesse momento para poder entregar o que há de melhor para o hóspede, né? Acho que a hospitalidade, que é o ato de bem receber, isso não vai mudar, e vocês são especialistas nisso e podem contar com a gente. Muito obrigada, um bom dia, até mais, tchau, tchau.